São 5h20 da manhã, o dia está começando, olha aí coisa linda, o dia amanhecendo, e eu vou mostrar para vocês aqui hoje o desenvolvimento de uma princesa até o momento da postura, tá? Quando ela começa e faz a primeira postura. Então, aqui está uma princesinha, ó, que eu acabei de identificar, ela acabou de nascer, não tem nem 30 segundos que ela saiu dessa célulazinha ao meio aqui entre essas duas abelhinhas jovens. E olha o que eu achei de bacana nessa princesinha. Ela já nasceu totalmente segura, totalmente partindo para cima e tomando iniciativa. Nem todas nascem com essa característica. Normalmente elas nascem, levam um tempo ainda para serem alimentadas ou para conseguirem alguma proximidade com alguma outra abelha interna, entendeu? Então essa aqui acabou de sair, ela está até se esticando, vocês observem, mas ela já consegue chegar nas outras abelhas, ela já toca as outras abelhas. Isso as outras normalmente não fazem, nem todas fazem. A meu modo de ver, ela é uma princesa muito interessante e é uma das que eu já estou separando, tá certo? Outras também já estão nascidas aqui, mas não tem a iniciativa como a dela, entendeu? Mas outras já nasceram aqui. Observe ela recebendo já alimento, tá certo? Ela já recebe alimento e detalhe, já tem outras que nasceram aqui e não nasceram assim com as mesmas características dela. Isso aqui é um ponto de vista que eu tenho particular, numa forma de identificar essas princesas que eu gosto bastante de utilizar para iniciar novas colônias. Isso é um comportamento que eu tenho, tá certo? Observe essa princesa já 3 dias depois, como ela já está totalmente receptiva, o comportamento dela já é agitado, ela está pronta para receber os machos, entendeu? Observe que ela está totalmente agitada, elétrica, e os machos já percebem isso, né? Já estão indo para cima dela. Mais uma vez mostro para vocês aqui, ó, um macho segurando essa fêmea, né? Aqui vocês veem um macho segurando a fêmea, já num ritual de acasalamento. Algumas pessoas até confundem, acham que é um ritual que já está pegando a princesa para decapitá-la. Nesse caso aqui não, porque não tem uma princesa definida. E uma das maneiras que eu noto que o sucesso é maior no ato da cobertura é quando o macho segura a fêmea pela asa, como eu já relatei várias vezes, e vou mostrar para vocês aqui no link, ó. Observe o link que está aqui para quem ainda não viu. Quando o macho pega uma fêmea e sempre assim, normalmente pelas asas, e normalmente pelas asas ele obtém sucesso com mais facilidade, porque ele já está mais que por cima da abelha, ele já está na parte alta do corpo da abelha, então eu noto que é bem mais fácil para ele conseguir fazer a cobertura. Aqui a gente vê um grupo de abelhas jovens que acabaram de nascer e vai formar uma nova equipe para essa princesa. Observe como eles são elétricos, são novos, eles não devem ter nenhum dia de vida, já estão trocando alimentação uns com os outros, eles já estão integrados, eles são perfeitos para o início de uma colônia, mas assim, nem se deve tirar de outra colônia totalmente um bom número desses, porque a colônia matriz também precisa deles. Então é legal saber uma dosagem, tá certo? Uma dosagem certa. Observe nesse vídeo aqui, ó, tem uma abelhinha aqui, bem no nosso canto direito, bem aqui embaixo, essa primeira de baixo, ó, ela tem as asas atrofiadas, observem. Essa é uma das abelhas que eu já citei em vídeos anteriores, que ela vai trabalhar pela colônia e até os seus 25 dias, e quando chegar esses 25 dias que for a hora dela voar, ela não vai conseguir voar. Ela teve algum problema com relação à temperatura, N fatores, né? Mas deu essa atrofia na asa dela, talvez umidade. Outra coisa que entra em cena aí, meus amigos, muito legal, é essa abelha mais escura ao centro. Observem, ela é um macho e ele está passando por uma coisa que eu não tinha visto ainda, mas agora observei em 3. Passei a observar mais esses machos passando da maturidade. Ela é uma abelha, é um macho, é um zangão, né, como dizem, né? Então, ele é um macho, ele acabou de sair de cena. Ele é um macho que está mudando a carinha para branco. Observem, ele é um macho que está mudando a carinha para totalmente branco. E isso levou em torno de quase 2 dias. Um dia e, sei lá, em torno de 18 horas, mais ou menos. Não chegou a ser 2 dias, entendeu? Não chegou a completar 2 dias a situação dele. Observa ali, tem um outro no centro. Não é o mesmo, entendeu? São 3 machos que tem nessa caixa que estão passando por esse estágio. Eles estão ficando com o exoesqueleto mais escurecido e também estão ficando com a carinha totalmente branca. Isso assim, 1 dia, 2 dias após isso, ele já desapareceu da colônia. Ele vai para o lado de fora ou ele costuma ser morto pela colônia. Entendeu? É porque ele passa pelo estágio de velhice. Eu não sabia que mudava tão rápido. Eu peguei alguns deles que estavam com mudança da face para se tornar branquinha.
E foi o que aconteceu com esses daí, ó. Eles agora já não aparecem mais dentro da caixa. É o que eu falei para vocês num dos vídeos que eu gravei aí, logo para trás. E nesse vídeo tá mostrando que eu comentei sobre os machos que ficam do lado de fora da caixa, aquele monte de machos de bugia, que tem a carinha branca, e que eu não considero eles os machos mais importantes para o desenvolvimento de uma colônia. Eles já foram importantes, mas na verdade eles são os machos que saiu da melhor fase, entendeu? Para darem conta de preencher a espermateca dessa princesa, que será a próxima, a futura rainha dessa colônia. E observem como já começa a desenvolver o abdômen dessa nossa princesa, que ainda não é rainha. Vai se tornar rainha só quando efetuar a postura, correto? Tá certo? E observem, ela já tem aí a atenção de todos, ela já foi acasalada, ela passou pelo ritual todo, tudo certinho. Então ela é a dona dessa colônia e está iniciando as atividades com o seu grupo de abelhas, de operárias, que irão trabalhar junto com ela para fornecer todas as necessidades, todos os recursos básicos para que ela inicie a postura. Então ela está formando aí o grupo, a equipe dela de trabalho. São as abelhas que vão trabalhar do lado dela e que vão sendo recicladas à medida que vão crescendo e formando sua equipe de trabalho. Observe que coisa mais linda, nesse vídeo, nesse trecho do vídeo, ela demarcando o local onde vai começar o ninho. Ali é a base do ninho onde vai ser colocada a primeira célula. A princesa acasalada vem e faz a marcação desse ponto e fica atraindo o tempo todo essas outras abelhas. Observe ali embaixo passando uma outra princesa lá, ó, que já está nascendo dos discos daqui. Entenderam? Mas essa rainha já está aceita, ela já está instalada e ela já governa. Essas outras vão tentar fugir dessa colônia, correto? Então assim, aí já está a base, a estrutura que essas abelhas jovens, que são a nova equipe dela, já vão começar a trabalhar a partir de agora. Então a gente vai ver todo o processo aqui da primeira célula, que é essa que acaba de surgir. E detalhe é o seguinte, ela está com menos de 9 dias. Essa colônia está com menos de 9 dias. E aqui já nasce a primeira célula com o alimento larval já colocado dentro dela. Olha que bacana. E de tempos em tempos, essa princesa vem e verifica como está o nível, como está a qualidade desse alimento. Ela tem vários métodos de verificar e de utilizar seus feromonas também participativos dentro dessa atuação dela com esse grupo de abelhas. Outra coisa que eu fiz foi dar um zoom com uma lente mais avançada aqui um pouquinho, nesse líquido larval, nesse alimento larval. Eu dei um zoom aqui, aproximei com uma outra lente que eu tenho, e observe a quantidade de microbolhas que ele tem. Olha que fantástico isso. Ou seja, o que nos dá a entender que mesmo dentro do pote, ele chega a gerar algum tipo de fermentação, né? São microbolhas. Observem, e de tempos em tempos vem uma abelhinha e coloca um pouco mais de alimento ali ou retira. São as quantidades certas dosadas e que a rainha vem num determinado ponto e nota que num ponto já pode realizar a postura, que está no tamanho ou aspecto ideal, tem lá suas características particulares, né? Então essas microbolhas nos dá a entender que há algum tipo de fermentação, né? Não é verdade? Então isso é uma outra questão que a gente precisa estudar mais. Uma porção de coisas vindo por aí com relação ao alimento, a fermentação do alimento. Eu acabei descobrindo algumas coisas bem interessantes, mas vão vir mais para frente, que não dá para falar tudo nesse vídeo. E tem algo bem interessante que eu venho descobrindo com relação à alimentação, pólen, e os pólens de origem natural, não pólen comprado, nada de pólen de apis, não utilizo pólen de apis, utilizo pólen de outras espécies. Mas o que a gente vai falar aqui é o seguinte: essa situação que vocês estão vendo aqui da rainha verificando o alimento e se preparando para fazer a postura, ela vai fazer a postura já já. Já não é da primeira célula que a gente viu, porque eu perdi o ato da primeira célula. Esse aqui é a terceira célula de postura dela. Porque num descuido, eu dormi, meu amigo. Aí quando chegou outro dia, eu consegui ver. Ela fez uma postura num dia, no outro dia fez a postura de 2 células, entendeu? E depois aumentou, foi para a terceira célula. E assim vem aumentando gradativamente. Agora observa, ela acabou de verificar, a operária verifica com ela e ela já foi fazer a postura. Ela, nesse momento, ó, ela está contraindo o abdômen e fazendo força mesmo para que faça a oviposição, né? Ela está fazendo aqui a postura nesse exato momento e vocês podem notar que assim que ela terminar de realizar a postura dessa terceira célula que a gente está vendo, rapidamente já vai vir uma operária e já vai fechar essa célula. Não dá tempo para nada. Em pouquíssimos segundos ela está saindo. Ó. Nesse momento, ó, saiu, já vem a operária.
e já começa a fechar essa célula aí, para proteger totalmente esse ovinho que está que acabou de ser depositado em cima desse alimento larval maravilhoso, onde vai eclodir, né? A pequena larva vai eclodir e vai começar a se alimentar dali e crescer e passar pelos seus estágios. Observe ela fechando a célula para eu conseguir trocar a câmera. Isso dá um bocado de trabalho, amigos. Mas a gente que ama fazer isso não é nada difícil. A gente sempre arruma um jeito de fazer para poder registrar esse material maravilhoso, divino. Isso aqui é a verdade da natureza. É isso aqui, meus amigos. Tá certo? Olhem como a rainha fiscaliza o tempo todo, até o processo mesmo de ser fechado. E ela é uma rainha jovem. Olha que o abdômen dela nem desenvolveu totalmente ainda. Ele tem que crescer ainda mais para frente aqui mais uns dias, que essa rainha está com poucos dias. Ela está com o quê? Ela deve ter aqui mais ou menos 6 a 7 dias, né? Ela está com 7 dias aqui, exatos. Olha que bonito o abdômen dela já crescendo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui mais e mais avanços dela, né? E notem que a equipe dela está aumentando. À medida que as abelhinhas vão crescendo, elas vão trocando informação uma para com as outras e vão assumindo as posturas, novos cargos e ajudando a compreender o entendimento, a informação que essa rainha passa ali o tempo todo, batendo as asas, controlando feromonalmente, tocando com as suas patinhas, olha, as anteninhas também, ela toca todas as abelhas, olha, ela dá ordens, ela dá comandos, mas é uma equipe. Se abrir esse plástico, meus amigos, ela para, se abriu o plástico ali, interrompeu aquele ciclo, quebrou um pouquinho do cerume, ela para com aquela postura ali. E dependendo como for, se você mexer um pouquinho na estrutura, sem você perceber, mas as operárias vão lá e comem esse alimento larval, elas interrompem por pouco tempo, depois retomam as atividades, mas ela come aquele alimento larval, ela não deixa ele sobrando ali não. Ela retira, tá certo? Aí vai ter que começar o processo de novo naquela célula. É isso aí, meus amigos, e a continuidade desse material ele vai vir no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando e aguarde que já está ficando pronto, hein? Um abraço.